Uma enfermeira se aproximou de um milionário e lhe disse para não ir à sua reunião. Na manhã seguinte, havia 2 carros de luxo em sua pequena casa. O sol filtrava-se pelas persianas do luxuoso hospital privado, iluminando o quarto onde Alexandre Monteiro, o magnata das telecomunicações, se preparava para receber alta. Aos 55 anos, Alexandre era a imagem do sucesso. Cabelo grisalho perfeitamente penteado, rosto bronzeado e um sorriso que exalava confiança. No entanto, as últimas semanas tinham sido um inferno para ele. Um ataque cardíaco o surpreendeu no meio de uma importante negociação, obrigando-o a adiar todos os seus planos. Agora, após semanas de recuperação, estava pronto para retomar as rédeas de seu império. "Senhor Monteiro, está pronto para sair?" perguntou o Dr. Ribeiro, seu médico de confiança. Ao entrar no quarto, Alexandre assentiu impacientemente. "Mais do que pronto, doutor. Tenho uma reunião crucial esta tarde e não posso me dar ao luxo de faltar." O Dr. Ribeiro franziu a testa. "Alexandre, você sabe que eu recomendei descansar por pelo menos mais uma semana. Seu coração ainda está fraco e... meu coração está bem." Interrompeu Alexandre com um tom que não admitia réplica. "Tenho estado preso aqui por semanas. Minha empresa precisa de mim." O médico suspirou, sabendo que era inútil discutir com seu paciente teimoso. "Tudo bem, mas me prometa que vai pegar leve e seguir todas as minhas indicações." Alexandre assentiu distraidamente enquanto terminava de abotoar sua camisa de grife. Sua mente já estava na reunião daquela tarde, onde fecharia um negócio multimilionário que mudaria o rumo de sua empresa. Enquanto o empresário assinava os papéis da alta, uma jovem enfermeira entrou no quarto. Era bonita, com longos cabelos, castanhos e olhos verdes que pareciam esconder um segredo. Alexandre a olhou de soslaio, notando algo familiar em suas feições, mas descartou rapidamente o pensamento. "Senhor Monteiro", disse a enfermeira com voz suave, mas firme. "Sei que não é da minha conta dizer isso, mas não vá a essa reunião esta tarde." Alexandre a olhou surpreso. "Desculpe, quem é você e por que está me dizendo isso?" A enfermeira pareceu hesitar por um momento, como se estivesse lutando consigo mesma. "Meu nome é Laura e simplesmente sei que você não deveria ir. Por favor, confie em mim." Antes que Alexandre pudesse responder, a enfermeira saiu rapidamente do quarto, deixando-o confuso e ligeiramente irritado. Quem ela pensava que era para lhe dar ordens? Sacudindo a cabeça, Alexandre terminou de se preparar e saiu do hospital, ignorando o aviso da misteriosa enfermeira. Seu motorista, o esperava na entrada com seu luxuoso carro preto. "Para o escritório, Rodrigo", ordenou enquanto se acomodava no banco traseiro. "Temos muito trabalho a fazer." Enquanto o carro se afastava do hospital, Alexandre não pôde deixar de olhar pela janela traseira. Por um momento, lhe pareceu ver a enfermeira Laura observando-o de uma janela do 3º andar, seu rosto, uma mistura de preocupação e algo mais tristeza. Alexandre sacudiu a cabeça, descartando esses pensamentos. Tinha coisas mais importantes em que se concentrar. No entanto, uma pequena voz no fundo de sua mente continuava perguntando: por que aquela mulher lhe parecia tão familiar? E mais importante ainda, por que ela lhe havia advertido para não ir à reunião? Enquanto o carro se perdia no trânsito da cidade, Alexandre não podia imaginar como aquele simples aviso mudaria o curso de sua vida para sempre. O arranha-céu que abrigava a sede da Monteiro. Telecomunicações erguia-se imponente no coração financeiro da cidade. Alexandre Monteiro entrou, no saguão com passo firme, ignorando os olhares surpresos dos funcionários que não esperavam vê-lo tão cedo. "Bem-vindo de volta, Sr. Monteiro", o saudou sua assistente, Marta, uma mulher de meia-idade com óculos de armação grossa e um bloco de notas sempre à mão. "A diretoria o espera na sala de conferências." Alexandre assentiu secamente. "Obrigado, Marta. Prepare os documentos do projeto Fênix. Vou precisar deles para a reunião." Enquanto subia no elevador privado para o último andar, Alexandre não pôde deixar de pensar no aviso da enfermeira. Por que ela lhe disse para não ir a essa reunião? Sacudiu a cabeça, descartando esses pensamentos.
tinha assuntos mais importantes a atender. A sala de reuniões estava cheia quando ele entrou. Os membros do conselho se levantaram, alguns com sorrisos genuínos, outros com expressões mais cautelosas. Alexandre, que surpresa vê-lo tão cedo, disse Ricardo Veiga, o vice-presidente da empresa e amigo próximo de Alexandre. Você tem certeza de que deveria estar aqui? Estou perfeitamente bem, Ricardo, respondeu Alexandre com um sorriso forçado. Agora podemos começar? A reunião avançou normalmente durante a primeira hora. Alexandre apresentou o projeto Phoenix, uma inovadora plataforma de comunicações que revolucionaria o mercado. Os membros do conselho ouviam atentamente, fazendo perguntas ocasionais. No entanto, à medida que a reunião progredia, Alexandre começou a notar algo estranho. Trocas de olhares furtivos entre alguns membros do conselho, sussurros quase inaudíveis, uma tensão no ar que ele não conseguia explicar. Foi então que ele notou, no meio de sua apresentação, viu como Ricardo deslizava discretamente um documento para outro membro do conselho. O papel tinha um selo que Alexandre reconheceu imediatamente. Era o logotipo de seu principal concorrente, a Global Communications. De repente, as palavras da enfermeira ecoaram em sua mente. Era disso que ela estava falando? Havia uma conspiração em andamento? Alexandre continuou sua apresentação, mas sua mente trabalhava a toda velocidade. Observou com mais atenção, notando detalhes que antes havia ignorado. A forma como alguns membros evitavam seu olhar, o nervosismo mal disfarçado de outros. Quando a reunião finalmente terminou, Alexandre se sentia exausto e confuso. Algo estava definitivamente errado, mas ele não conseguia identificar o que era. Excelente apresentação, Alexandre, disse Ricardo, aproximando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Deveríamos comemorar seu retorno. Que tal um jantar amanhã na minha casa? Alexandre assentiu distraidamente, sua mente ainda girando. Claro, Ricardo amanhã. Saiu da sala de reuniões, sentindo-se como se tivesse envelhecido 10 anos nas últimas horas. As palavras da enfermeira Laura continuavam ecoando em sua cabeça. Como ela podia saber que algo estava errado? Decidido a chegar ao fundo do assunto, Alexandre dirigiu-se ao seu escritório. Precisava revisar alguns documentos, fazer algumas ligações. Algo não estava certo, e ele estava determinado a descobrir o que era. Enquanto se sentava em sua mesa, não podia se livrar da sensação de que havia acabado de entrar em um jogo perigoso, no qual não conhecia todas as regras. O aviso de Laura havia sido apenas o começo. Agora, Alexandre Monteiro enfrentava um mistério que ameaçava destruir tudo o que ele havia construído. E em algum lugar da cidade, uma jovem enfermeira chamada Laura olhava pela janela de seu pequeno apartamento, perguntando-se se havia feito a coisa certa ao advertir um homem que não conhecia, mas que, no entanto, lhe parecia estranhamente familiar. O sol se punha sobre a cidade quando Alexandre Monteiro entrou em sua luxuosa mansão. O dia havia sido exaustivo, tanto física quanto emocionalmente, e tudo o que ele desejava era um uísque e a tranquilidade de seu escritório. No entanto, o destino tinha outros planos para ele. Senhor Monteiro, o cumprimentou Maria, sua governanta há mais de 2 décadas. Chegou um pacote para o senhor esta tarde. Deixei no seu escritório, como sempre. Alexandre franziu a testa. Não esperava nenhum pacote. Com um mau pressentimento, dirigiu-se ao seu escritório, um espaço elegante cheio de livros e recordações de uma vida de sucesso. Sobre a escrivaninha de mogno, um envelope pardo o aguardava. Com mãos trêmulas, Alexandre abriu o envelope. Seu conteúdo o deixou sem fôlego. Documentos internos de sua empresa, e-mails confidenciais, até mesmo transcrições de chamadas telefônicas. Todos apontavam para uma coisa: uma conspiração contra ele, orquestrada por alguns membros de seu próprio conselho administrativo. Impossível, murmurou, passando freneticamente pelas páginas. Lá estava tudo. Planos para vender informações confidenciais para a concorrência, estratégias para enfraquecer sua posição na empresa, até discussões sobre como aproveitar seu recente problema de saúde
para forçar sua aposentadoria. Entre os conspiradores, um nome se destacava: Ricardo Veiga, seu amigo e confidente de anos. A traição o golpeou como um soco no estômago. Alexandre desabou em sua poltrona, a cabeça girando. Como não? Havia percebido antes? Quem havia enviado esses documentos? E então, como um relâmpago, lembrou-se: a enfermeira, Laura. Ela havia tentado adverti-lo, sem pensar duas vezes. Alexandre pegou seu telefone e ligou para o hospital. Boa noite, preciso falar com uma enfermeira chamada Laura, disse com urgência. Ela trabalhou no meu andar enquanto estive internado. Houve uma pausa do outro lado da linha. Desculpe, senhor, mas não temos nenhuma enfermeira chamada Laura que coincida com essa descrição. Alexandre sentiu que o chão se abria sob seus pés. Quem era realmente aquela mulher? E por que ela havia se arriscado a adverti-lo? Decidido a encontrar respostas, Alexandre passou as horas seguintes investigando. Usou todos os seus contatos, moveu céus e terras, até que finalmente obteve um endereço. Era quase meia-noite quando chegou ao modesto prédio de apartamentos, onde, supostamente, vivia Laura. Subiu as escadas com o coração batendo aceleradamente, sem saber o que esperar. Bateu na porta do apartamento 3B. Segundos, que pareceram eternos, se passaram até que a porta se abriu, revelando a mesma jovem que ele havia visto no hospital Sr. Monteiro, disse Laura. Surpresa, mas não totalmente. Eu estava esperando por você. Alexandre a olhou fixamente, procurando em seu rosto algo que explicasse a familiaridade que sentia. Quem é você realmente? E como sabia sobre a reunião? Laura suspirou profundamente, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado há muito tempo. Entre, por favor. É uma longa história, e acho que ambos precisamos estar sentados para isso. Alexandre entrou no pequeno apartamento, notando as fotos nas paredes. Uma, em particular, chamou sua atenção. Uma mulher jovem que se parecia muito com Laura, mas que Alexandre reconheceu imediatamente. Essa é... Começou sem conseguir terminar a frase minha mãe, completou Laura. E sua ex-namorada, Carmen Sotomayor. Alexandre sentiu que o mundo parava. Carmen, seu primeiro amor, a mulher que ele acreditava estar morta há mais de 2 décadas, e à sua frente, uma jovem que era a imagem viva dela. Eu sou sua filha, disse Laura com voz trêmula, e você, Alexandre Monteiro, é meu pai. O silêncio que se seguiu a essa revelação foi ensurdecedor. Alexandre olhou para Laura, vendo pela primeira vez os traços que ela herdara dele. O formato do nariz, a determinação no olhar. Tudo fazia sentido, e ao mesmo tempo, nada fazia sentido. Mas como? Conseguiu articular finalmente. Carmen morreu há 22 anos. Eu mesmo fui ao funeral dela. Laura negou com a cabeça. Isso é o que minha avó queria que você acreditasse. A verdade é muito mais complicada, e temo que esteja relacionada com a conspiração que você enfrenta agora. Alexandre se sentou, sentindo que o peso das revelações o esmagava. Seu mundo, que ele acreditava ser tão sólido e controlado, estava desmoronando diante de seus olhos. Conte-me tudo, disse finalmente, preparando-se para uma história que mudaria sua vida para sempre. E enquanto Laura começava a desvendar os segredos do passado, lá fora, nas ruas da cidade, as sombras se moviam. A conspiração contra Alexandre Monteiro estava em andamento, e ninguém podia prever as consequências que isso teria para todos os envolvidos. O pequeno apartamento de Laura tornou-se o cenário de uma história que parecia saída de um romance. Alexandre escutava, atônito, enquanto sua recém-descoberta filha desvendava os segredos do passado. Minha avó, Eugênia Sotomayor, nunca aprovou sua relação com minha mãe, começou Laura, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de tristeza e determinação. Ela acreditava que você arruinaria a vida de Carmen, que a afastaria dos sonhos de ser médica. Alexandre assentiu lentamente, lembrando-se dos olhares frios e dos comentários cortantes de Eugênia. Nunca fui bem visto por ela, mas daí a fingir a morte de sua própria filha, Laura continuou.
Quando minha mãe ficou grávida, a avó Eugênia viu sua oportunidade. Convenceu mamãe de que você a havia abandonado, que tinha ido embora com outra mulher. Ao mesmo tempo, fez você acreditar que ela havia morrido em um acidente. Alexandre levantou-se de repente, incapaz de conter sua indignação. Isso é impossível. Eu amava Carmen, jamais a teria abandonado. E sua morte fui ao funeral dela, vi seu corpo. Um corpo que você nunca viu de perto, interrompeu Laura suavemente. A avó Eugênia arranjou tudo. O caixão fechado, as testemunhas falsas, até documentos falsificados. Ela era uma mulher com muitos contatos e recursos. Alexandre passou uma mão pelo rosto, tentando assimilar a magnitude da mentira que havia definido os últimos 22 anos de sua vida. E Carmen? Como ela pôde acreditar que eu a abandonaria? Laura pegou uma caixa debaixo do sofá e retirou um maço de cartas amarradas com uma fita desbotada. A avó interceptava toda a comunicação. Olhe, essas são as cartas que você escreveu para a mamãe após sua suposta morte. Cartas que ela nunca recebeu. Com mãos trêmulas, Alexandre pegou as cartas, reconheceu sua própria letra, mais jovem e desesperada, declarando seu amor eterno a uma mulher que acreditava estar perdida para sempre. E sua mãe onde está agora? Perguntou temendo a resposta. Laura baixou o olhar. Mamãe morreu há 5 anos. Câncer. Nos últimos dias, ela me contou toda a verdade e pediu que eu o procurasse. Mas naquela época, você já era um homem poderoso e inacessível. Demorei anos para reunir a coragem de me aproximar. Alexandre sentiu seu coração se partir pela segunda vez. Havia perdido Carmen 2 vezes, uma por uma mentira e outra pelo destino cruel. E como você soube sobre a conspiração na minha empresa? Perguntou, lembrando de repente o motivo original de sua visita. Laura sorriu tristemente. Isso foi quase por acaso. Consegui trabalho no hospital esperando ter a oportunidade de conhecê-lo. Um dia, ouvi Ricardo Veiga falando ao telefone no corredor. Ele mencionou planos para se livrar de Alexandre e aproveitar sua convalescença. Não soube dos detalhes, mas sabia que tinha que avisá-lo. Alexandre se afundou no sofá, sobrecarregado pelas revelações. Sua mente era um turbilhão de emoções. Dor pela perda de Carmen, raiva contra Eugênia, confusão pela traição de Ricardo e uma estranha mistura de alegria e medo diante da existência de Laura. Há algo mais que você precisa saber, disse Laura, tirando um pendrive do bolso. Depois de ouvir Ricardo, investiguei por conta própria. Aqui há provas da conspiração, e-mails, gravações. Acho que planejam vender a empresa pelas suas costas. Alexandre pegou o pendrive, sentindo seu peso como se fosse uma bomba, prestes a explodir. Laura, eu não sei o que dizer. Você arriscou muito para me ajudar, para me contar a verdade. Laura se aproximou timidamente e, pela primeira vez, segurou a mão de Alexandre. Você é meu pai. Apesar de tudo, de alguma forma eu sempre soube, e agora que o encontrei, não pretendo perdê-lo novamente. Alexandre olhou nos olhos de sua filha, vendo neles o reflexo da mulher que um dia amou e de si mesmo, naquele momento, tomou uma decisão. Vamos enfrentar isso juntos, disse com determinação. Desmascaremos essa conspiração e depois teremos tempo para nos conhecer, para sermos a família que nos roubaram. Laura sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Parece perfeito, papai. Essa palavra tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa selou um pacto entre pai e filha. Enquanto a noite avançava, ambos se imergiram nos documentos e provas, traçando um plano para enfrentar os conspiradores. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, Ricardo Veiga e seus cúmplices estavam acelerando seus planos. A batalha pelo futuro da Monteiro. Telecomunicações estava prestes a começar e as apostas eram mais altas do que ninguém poderia imaginar. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade para Alexandre e Laura. Pai e filha trabalharam incansavelmente, analisando cada documento, cada e-mail, cada pista que pudesse ajudá-los a desmascarar a conspiração.
Alexandre movia-se com cautela na empresa, fingindo ignorância enquanto observava atentamente seus supostos aliados. Ricardo Veiga, em particular, parecia cada vez mais nervoso, lançando olhares furtivos e tendo conversas em voz baixa que se interrompiam abruptamente quando Alexandre se aproximava. Uma tarde, enquanto revisavam as provas no apartamento de Laura, Alexandre teve uma epifania. "O projeto Phoenix", murmurou folheando alguns documentos. "Não é apenas uma nova plataforma de comunicações, é a chave de tudo." Laura o olhou intrigada. "O que você quer dizer?" Alexandre estendeu vários papéis sobre a mesa. "Phoenix não é apenas uma melhoria, é uma mudança de paradigma. Se funcionar como projetamos, revolucionará toda a indústria, e isso significa que valeria uma fortuna para a concorrência", completou Laura, compreendendo de repente. "Você acha que eles planejam vender a tecnologia?" Alexandre assentiu gravemente. "Não, apenas a tecnologia. Acho que planejam vender toda a empresa, com o Phoenix como a joia da coroa, e aposto que a Global Communications é o comprador." Com essa nova perspectiva, pai e filha redobraram seus esforços. Laura, usando suas habilidades informáticas, que Alexandre descobriu com orgulho que eram consideráveis, conseguiu acessar e-mails criptografados que confirmaram suas suspeitas. "Veja isso", disse Laura uma noite, apontando para a tela. "Eles agendaram uma reunião secreta para daqui a 3 dias. Todos os conspiradores estarão lá, incluindo o CEO da Global Communications." Alexandre sorriu pela primeira vez em dias. "Perfeito. É aí que vamos pegá-los." O plano que traçaram era arriscado, mas potencialmente devastador. Para os conspiradores, Alexandre anunciaria uma coletiva de imprensa surpresa, coincidindo com a reunião secreta. Enquanto isso, Laura se infiltraria no local da reunião para obter provas definitivas. Na noite anterior à operação, Alexandre e Laura jantaram juntos em sua mansão. Era a primeira vez que Laura visitava a casa de seu pai e não pôde deixar de se sentir impressionada com a opulência que a cercava. "Sabe", disse Alexandre enquanto servia o vinho, "nunca pensei que voltaria a sentir a alegria de compartilhar uma refeição em família aqui." "Obrigado, Laura, por me devolver isso." Laura sorriu emocionada. "Eu também nunca imaginei que algum dia conheceria meu pai. É como se o destino nos tivesse dado uma segunda chance." Enquanto jantavam, a conversa fluiu naturalmente. Alexandre contou histórias de sua juventude com Carmen e Laura compartilhou anedotas de sua infância. Por um momento, o peso da conspiração e dos segredos do passado desapareceu, deixando apenas o calor de uma família recém-reunida. No entanto, a realidade de sua situação não demorou a voltar. Enquanto terminavam a sobremesa, o telefone de Alexandre tocou. Era uma mensagem de texto de Ricardo. "Alexandre, precisamos conversar. É urgente. Amanhã, 10 horas, no meu escritório." Alexandre mostrou a mensagem para Laura. "Parece que eles suspeitam de algo. Teremos que ser ainda mais cuidadosos amanhã." Laura assentiu, sua expressão tornando-se séria. "Estarei pronta. Aconteça o que acontecer, papai. Enfrentaremos isso juntos." Essa noite, enquanto Laura dormia em um dos quartos de hóspedes, Alexandre ficou acordado em seu escritório, olhando para antigas fotografias de Carmen. "Eu prometo", sussurrou para a imagem sorridente de seu primeiro amor, "que protegerei nossa filha e farei justiça por tudo o que nos fizeram." A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o clima pressentisse a tempestade que estava prestes a se desencadear na Monteiro. Telecomunicações. Alexandre chegou cedo ao escritório, preparando-se mentalmente para seu encontro com Ricardo. Às 10 horas em ponto, Alexandre entrou no escritório de seu antigo amigo e agora traidor Ricardo o recebeu com um sorriso tenso, seus olhos revelando uma mistura de nervosismo e determinação. "Alexandre, estou feliz que tenha vindo", começou Ricardo, oferecendo-lhe um assento. "Há algo importante que precisamos discutir." Alexandre sentou-se, mantendo uma expressão neutra. "Estou ouvindo, Ricardo." Ricardo clareou a garganta.
Veja, alguns membros do conselho e eu temos considerado o futuro da empresa. Com seu recente problema de saúde, acreditamos que poderia ser o momento adequado para considerar novas direções. Novas direções? Perguntou Alexandre, fingindo ignorância. O que você tem em mente exatamente? Ricardo inclinou-se para a frente, baixando a voz. Recebemos uma oferta de compra, Alexandre. Uma oferta muito generosa da Global Communications. Acho que deveríamos considerá-la seriamente. Alexandre sentiu a ira fervilhando dentro de si, mas manteve a compostura. Interessante. E suponho que essa oferta inclua o projeto Phoenix. Ricardo piscou, surpreso com a menção direta do projeto. Bem, sim, na verdade, o Phoenix é uma parte importante da negociação. Entendo, disse Alexandre, levantando-se lentamente. Obrigado por compartilhar isso comigo, Ricardo. Vou considerar cuidadosamente. Enquanto saía do escritório, Alexandre podia sentir o olhar de Ricardo cravado em suas costas. Sabia que o tempo estava se esgotando. O contra-ataque devia começar agora. Enquanto isso, Laura se preparava para sua parte do plano, vestida com um traje elegante e portando uma identificação falsa, dirigiu-se ao hotel onde se realizaria a reunião secreta. Seu coração batia forte, consciente dos riscos, mas determinada a ajudar seu pai e descobrir a verdade. Às 15h, Alexandre convocou uma coletiva de imprensa surpresa. Os jornalistas encheram rapidamente a sala de conferências da Monteiro Telecomunicações, intrigados com o anúncio repentino "Senhoras e senhores", começou Alexandre, sua voz firme e decidida. Eu os reuni hoje para fazer um anúncio importante sobre o futuro da nossa empresa. Nesse mesmo momento, em uma suíte do Hotel Ritz, Laura conseguiu se infiltrar na reunião secreta, fingindo ser uma assistente. Com um dispositivo oculto, começou a gravar a conversa incriminadora entre os conspiradores e os representantes da Global Communications. De volta à coletiva de imprensa, Alexandre continuou. Nos últimos dias descobri um complô dentro da nossa própria empresa. Um grupo de indivíduos, incluindo alguns membros do nosso conselho administrativo, tem conspirado para vender a Monteiro Telecomunicações para o nosso principal concorrente, a Global Communications. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Os flashes das câmeras dispararam freneticamente enquanto Alexandre revelava os detalhes da conspiração, apresentando provas irrefutáveis. No hotel, Laura ouvia com horror como os conspiradores discutiam os últimos detalhes da venda, alheios ao fato de que Alexandre estava expondo seus planos naquele exato momento. E agora? Disse Alexandre, chegando ao clímax de sua apresentação. Tenho provas ao vivo desta conspiração. Neste momento, os traidores estão reunidos no Hotel Ritz, fechando o acordo com a Global Communications. Com um gesto dramático, Alexandre ativou uma tela gigante atrás dele. Para surpresa de todos os presentes, apareceu uma transmissão ao vivo da suíte do hotel, mostrando claramente Ricardo Veiga e outros membros do conselho, em plena negociação com os executivos da Global Communications. A sala explodiu em um caos de perguntas e exclamações. Alexandre, com uma calma que não refletia a tempestade emocional em seu interior, concluiu. Como podem ver, desmascaramos essa traição. A partir deste momento, todos os envolvidos serão suspensos de seus cargos e enfrentarão as consequências legais de suas ações. Enquanto os jornalistas se amontoavam com mais perguntas, Alexandre viu Laura entrar discretamente na sala, assentindo para confirmar que a missão havia sido um sucesso. Pai e filha trocaram um olhar de triunfo e alívio. A conspiração havia sido desmantelada, mas para Alexandre e Laura, isso era apenas o começo. Agora teriam que enfrentar as consequências de suas ações e, mais importante ainda, começar a construir a relação familiar que lhes havia sido negada durante tanto tempo. Os dias seguintes à explosiva coletiva de imprensa foram um turbilhão de atividade. A Monteiro Telecomunicações mergulhou no caos, enquanto investigações internas e externas eram conduzidas. Ricardo Veiga e os outros conspiradores foram presos,
e os meios de comunicação não paravam de falar sobre o escândalo. Alexandre, por sua vez, estava no olho do furacão. Entre reuniões de emergência com o Conselho Administrativo, entrevistas com investigadores e coletivas de imprensa, mal tinha tempo para respirar. No entanto, em cada momento livre, seus pensamentos voltavam a Laura e à incrível série de eventos que os haviam reunido. Uma semana após o incidente, Alexandre finalmente conseguiu respirar aliviado. Convidou Laura para jantar em sua mansão, determinado a passar tempo com sua filha, recém-descoberta, longe do caos do mundo exterior. Enquanto jantavam no luxuoso salão de jantar, Alexandre não pôde deixar de notar o quanto Laura se parecia com Carmen. A maneira como inclinava a cabeça quando estava pensativa, a chama de determinação em seus olhos, até mesmo sua risada, tudo lembrava a mulher que ele amou há tantos anos. "Sabe", disse Alexandre, rompendo um silêncio confortável, "ainda me custa acreditar que você esteja aqui, que seja real." Laura sorriu, um pouco tímida. "Para mim também é difícil acreditar às vezes. Durante anos, imaginei como seria conhecê-lo, mas a realidade é muito melhor do que eu jamais sonhei." Alexandre sentiu um nó se formar em sua garganta. "Laura, quero que saiba que lamento profundamente não ter estado lá para você todos esses anos." "Se eu soubesse, não foi sua culpa", interrompeu Laura suavemente. "Fomos vítimas das circunstâncias e das ações de outros. O importante é que agora estamos aqui, juntos." Alexandre assentiu, grato pela compreensão de sua filha. "Você tem razão, e prometo que de agora em diante estarei aqui para você, para o que precisar." A conversa fluiu naturalmente depois disso. Falaram sobre a infância de Laura, seus estudos de enfermagem, seus sonhos e aspirações. Alexandre escutava atentamente cada palavra, tentando recuperar os anos perdidos. Foi então que Laura mencionou algo que capturou a atenção de Alexandre. "Sabe", disse ela, brincando com sua sobremesa, "há algo que eu não lhe contei sobre a vovó Eugênia." Alexandre se tensionou ao ouvir esse nome. "O que é?" Laura respirou fundo antes de continuar. "Há alguns meses, pouco antes de decidir procurá-lo, recebi uma carta da vovó Eugênia." Alexandre inclinou-se para a frente, sua curiosidade aguçada. "Uma carta. Pensei que ela estivesse morta há anos." Laura balançou a cabeça. "Isso é o que mamãe e eu acreditávamos também. Mas, aparentemente, a vovó tem estado viva todo esse tempo, vivendo sob um nome falso na América do Sul." "O que dizia a carta?" perguntou Alexandre, sua voz tensa. Laura tirou um envelope amassado de sua bolsa e o entregou a seu pai. "Acho que você deveria ler por si mesmo." Com mãos trêmulas, Alexandre abriu o envelope e começou a ler. "Querida Laura, se você está lendo isso, significa que finalmente reuni coragem para enfrentar os erros do meu passado. Sei que não mereço seu perdão, nem o de sua mãe e certamente não o de Alexandre. Mas antes que meu tempo neste mundo termine, sinto que devo explicar minhas ações. Há mais de 2 décadas cometi o maior erro da minha vida ao separar seus pais. Naquele momento, acreditei que estava protegendo Carmen de um futuro incerto com um homem ambicioso que, pensei, a abandonaria eventualmente. Mas eu estava terrivelmente errada. Com o passar dos anos, vi como minha mentira destruiu não apenas a felicidade de Carmen e Alexandre, mas também a sua, minha querida neta. O peso dessa culpa me perseguiu todos os dias desde então. Recentemente, soube da conspiração contra Alexandre em sua empresa. Usando meus velhos contatos, consegui obter informações cruciais sobre os planos de Ricardo Veiga e seus cúmplices. Essas informações estão incluídas em um USB que você encontrará junto a esta carta. Sei que isso não compensa o dano que causei, mas espero que possa servir para proteger Alexandre e talvez abrir um caminho para que vocês dois se reúnam. Laura, meu último desejo é que você encontre seu pai e lhe conte a verdade. E se algum dia, por um milagre, ele ler estas palavras: Alexandre, sinto muito profundamente. Espero que você possa encontrar em seu coração, se não o perdão,
pelo menos a compreensão de que minhas ações, embora terrivelmente equivocadas, nasceram de um lugar de amor mal entendido. Com todo o meu arrependimento e amor, Eugênia Sotomayor. Alexandre deixou a carta cair. Sua mente um turbilhão de emoções. Raiva, dor, confusão e, surpreendentemente, um vislumbre de compreensão lutavam para dominar seus pensamentos. Quando você recebeu isso? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Há 3 meses, respondeu Laura. Foi o que me deu o empurrão final para procurá-lo. As informações no USB foram cruciais para expor a conspiração. Alexandre se levantou da mesa e caminhou até a janela, olhando para Pulsantsey. Noite estrelada. Todos esses anos, toda a dor, a perda e agora isso? Laura se aproximou de seu pai e, timidamente, colocou uma mão em seu ombro. Sei que é muito para processar, mas acho que a vovó, de sua maneira tortuosa, finalmente tentou fazer a coisa certa. Alexandre se voltou para sua filha, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Laura, não sei se algum dia poderei perdoar completamente Eugênia pelo que fez, mas estou grato que suas ações finais nos tenham reunido. Pai e filha se abraçaram, um momento de conexão que havia demorado décadas para chegar. Quando finalmente se separaram, Alexandre tinha uma expressão de determinação no rosto. Eu acho que é hora de fazermos uma viagem, disse. Precisamos encontrar Eugênia e encerrar este capítulo de uma vez por todas. Laura assentiu, uma mistura de antecipação e nervosismo em sua expressão. Você tem certeza de que está pronto para enfrentá-la? Alexandre tomou as mãos de sua filha entre as suas. Com você ao meu lado, estou pronto para enfrentar qualquer coisa. Enquanto faziam planos para sua viagem à América do Sul, nenhum dos dois podia imaginar as surpresas que ainda os esperavam. A busca por Eugênia Sotomayor não apenas revelaria mais segredos do passado, mas também testaria seu recém-formado vínculo pai e filha de maneiras que nunca teriam esperado. O avião privado de Alexandre Monteiro pousou suavemente no Aeroporto Internacional de Buenos Aires sob um céu claro de primavera. Laura, que nunca havia viajado em um jato particular antes, ainda se sentia um pouco tonta com o luxo e a rapidez da viagem. Você está bem? Perguntou Alexandre, notando a palidez de sua filha. Laura assentiu, forçando um sorriso. Sim, apenas um pouco impressionada. Tudo isso é muito diferente do que estou acostumada. Alexandre a olhou com uma mistura de culpa e carinho. Desculpe, eu deveria ter pensado nisso. Prometo que tentaremos manter um perfil mais baixo durante nossa estadia aqui. Enquanto se dirigiam para a cidade em um carro alugado discreto, Alexandre não pôde deixar de notar como Laura observava tudo com olhos maravilhados. Buenos Aires, com sua mistura de arquitetura europeia e energia latino-americana, era um espetáculo para alguém que nunca havia saído de seu país. Eles se hospedaram em um hotel boutique no bairro de Palermo, longe do barulho do centro. Uma vez instalados, espalharam sobre a mesa da sala de jantar todos os documentos que tinham sobre Eugênia. A carta, o USB com as informações e os resultados da investigação privada que Alexandre havia encomendado. Segundo isso, disse Laura, revisando alguns papéis, a vovó tem vivido sob o nome de Helena Gomes, em um pequeno vilarejo nos arredores da cidade. Alexandre franziu a testa. Por que ela escolheria viver tão perto de uma grande cidade se queria se esconder? Talvez, refletiu Laura, uma parte dela queria ser encontrada. No dia seguinte, pai e filha dirigiram-se ao vilarejo indicado nos documentos. Era um lugar pitoresco, com casas coloniais e ruas de paralelepípedos. Os moradores os olhavam com curiosidade, pouco acostumados a ver forasteiros. Após perguntar em vários lugares, finalmente chegaram a uma pequena casa nos arredores do vilarejo. O jardim, embora descuidado, mostrava sinais de ter sido bonito alguma vez. Com o coração batendo aceleradamente, Alexandre bateu na porta. Passaram-se alguns momentos que pareceram eternos, até que passos lentos se aproximaram. A porta se abriu, revelando uma mulher idosa, de cabelos brancos e rosto enrugado,
mas com olhos que ainda brilhavam com inteligência. Eugênia Sotomayor, ou Helena Gomes, como se chamava agora, os olhou com uma mistura de surpresa e resignação. Eu sabia que esse dia chegaria, disse com voz cansada. Entrem, temos muito o que conversar. Uma vez dentro, sentados em uma sala modestamente mobiliada, o silêncio tornou-se quase tangível. Foi Eugênia quem finalmente o quebrou. Alexandre, começou, sua voz trêmula. Sei que não há palavras que possam compensar o dano que causei, mas quero que saiba que cada dia destes últimos 22 anos vivi com o peso do meu erro. Alexandre, que havia imaginado esse momento milhares de vezes, se viu sem palavras. Foi Laura quem falou, vovó, disse sua voz suave, mas firme. Por quê? Por que manter a mentira por tanto tempo? Eugênia fechou os olhos, como se o peso de suas ações fosse demais para suportar. No começo foi por orgulho. Achei que estava protegendo Carmen. Mas com o tempo foi o medo. Medo de enfrentar as consequências, medo de perder minha filha e minha neta. E mamãe? Perguntou Laura. Ela nunca soube a verdade? Eugênia balançou a cabeça. Carmen descobriu parte da verdade pouco antes de morrer. Foi então que me exilei aqui. Não pude enfrentar sua dor, sua decepção. Alexandre, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Sua voz era baixa, contida, mas carregada de emoção. Você nos roubou tudo, Eugênia. Anos que nunca poderemos recuperar, momentos que nunca viveremos. Como pôde ser tão egoísta? Eugênia não tentou se defender. Lágrimas silenciosas corriam por suas bochechas. Não espero seu perdão, Alexandre. Só queria que você soubesse a verdade antes que fosse tarde demais. Foi então que Eugênia se levantou lentamente e se dirigiu a uma velha escrivaninha no canto da sala. De uma das gavetas tirou um envelope pardo grosso. Isto, disse entregando-o a Alexandre, é tudo o que guardei de vocês dois ao longo dos anos. Cartas, fotografias, recortes de jornal. Espero que possam ajudar a recuperar algo do que perderam. Alexandre pegou o envelope. Com mãos trêmulas, Laura se aproximou dele, apoiando uma mão em seu ombro em sinal de apoio. Enquanto pai e filha começavam a explorar o conteúdo do envelope, descobrindo fragmentos de uma vida que poderia ter sido, Eugênia os observava em silêncio. Naquele momento, os três entenderam que, embora o passado não pudesse ser mudado, o futuro ainda estava por ser escrito. A visita a Eugênia trouxe respostas, mas também novas perguntas. Alexandre e Laura poderiam realmente perdoar? Como essa revelação afetaria sua relação recém-formada? E mais importante ainda, o que fariam com o conhecimento que agora possuíam? Enquanto o sol se punha sobre o pequeno vilarejo argentino, a família Monteiro Sotomayor enfrentava um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. O voo de volta para casa foi silencioso. Tanto Alexandre quanto Laura estavam imersos em seus pensamentos, processando tudo o que haviam descoberto na Argentina. O envelope que Eugênia lhes entregou descansava entre eles, um tesouro agridoce de lembranças e possibilidades perdidas. Quando finalmente aterrissaram, era noite. As luzes da cidade brilhavam como estrelas caídas, um lembrete de que a vida continuava, alheia aos dramas pessoais que se desenrolavam em seu seio. Laura, disse Alexandre, enquanto se dirigiam para a saída do aeroporto, sei que foi uma viagem intensa. Você gostaria de ficar em minha casa esta noite? Poderíamos revisar juntos o conteúdo do envelope. Laura assentiu, agradecida. Eu adoraria, papai. Essa palavra, papai, ainda soava estranha em seus lábios, mas cada vez que a dizia, sentia que uma peça a mais se encaixava no quebra-cabeça de sua vida. Já na mansão Monteiro, pai e filha se instalaram no acolhedor escritório. Maria, a governanta, lhes trouxe chá e biscoitos antes de se retirar discretamente, sentindo a importância do momento. Com mãos trêmulas, Alexandre abriu o envelope. A primeira coisa que tirou foi uma fotografia um pouco desbotada. Nela, uma jovem Carmen sorria para a câmera, sua barriga levemente protuberante sob um vestido de verão. Essa deve ser minha mãe quando estava grávida de mim.
sussurrou Laura, tocando a imagem com reverência. Alexandre assentiu, incapaz de falar. Ver Carmen jovem e radiante, sabendo que nunca pôde compartilhar esses momentos com ela, partia seu coração. Continuaram explorando o conteúdo do envelope. Cartas de amor que nunca foram entregues, recortes de jornal sobre os sucessos empresariais de Alexandre, até mesmo uma pequena mecha de cabelo loiro que só poderia pertencer a Laura quando bebê. À medida que a noite avançava, pai e filha foram reconstruindo a história de sua família, preenchendo as lacunas com cada nova peça de informação. Riram, choraram e, pouco a pouco, começaram a curar-se. Quando o sol começou a surgir, no horizonte, Alexandre e Laura se encontraram sentados na varanda, observando o amanhecer. Sabe, disse Alexandre, quebrando o silêncio confortável. Durante anos, pensei que meu legado seria a Monteiro Telecomunicações. Acreditava que isso era o mais importante que deixaria neste mundo. Mas agora o quê? Perguntou Laura suavemente. Alexandre a olhou, seus olhos brilhando com uma mistura de amor e determinação. Agora sei que meu verdadeiro legado é você, Laura, e quero passar o resto da minha vida sendo o pai que sempre deveria ter sido. Laura sentiu as lágrimas se acumulando em seus olhos. Papai, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, respondeu Alexandre, tomando sua mão. Apenas me prometa que me dará a oportunidade de ser parte de sua vida, de conhecê-la de verdade. Laura assentiu, apertando a mão de seu pai. Eu prometo. Nesse momento, enquanto o sol subia no céu, iluminando a cidade que despertava, Alexandre Monteiro tomou uma decisão. Laura, disse, eu estive pensando, quero fazer algo significativo com tudo o que aprendemos. O que acha de criarmos uma fundação? Poderíamos ajudar a reunir famílias separadas, oferecer bolsas de estudo para estudantes de enfermagem em homenagem à sua mãe. Os olhos de Laura se iluminaram. Isso seria maravilhoso, papai. E talvez poderíamos incluir um programa para ajudar pessoas idosas como a vovó Eugênia, pessoas que cometeram erros, mas buscam redenção. Alexandre sorriu, surpreso e orgulhoso da compaixão de sua filha. Essa é uma excelente ideia, Laura. Acho que sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. À medida que o dia avançava, pai e filha começaram a esboçar os planos para sua nova fundação. Decidiram chamá-la de Fundação Novo Amanhecer, em homenagem ao momento em que tomaram a decisão de criar algo positivo a partir de sua dolorosa história. Nas semanas seguintes, a notícia da nova fundação dos Monteiro se espalhou rapidamente. Os meios de comunicação, que ainda estavam processando o escândalo da conspiração na Monteiro Telecomunicações, se agarraram a essa nova história. Alexandre e Laura se encontraram no centro das atenções mais uma vez, mas desta vez por razões positivas. Inauguração da Fundação Novo Amanhecer foi um evento emocionante. Alexandre e Laura compartilharam sua história publicamente pela primeira vez, comovendo a audiência com seu relato de perda, redescobrimento e esperança. Nossa história, disse Alexandre em seu discurso, é uma de segundas chances. Nos ensinou que nunca é tarde para corrigir os erros do passado, para construir pontes e reconstruir o que se acreditava perdido. É nosso desejo que esta fundação possa oferecer essa mesma oportunidade a outros. Laura, de pé ao lado de seu pai, acrescentou: também queremos homenagear a memória de Carmen Sotomayor, uma mulher cujo amor transcendeu até mesmo as barreiras mais difíceis. Seu espírito de cuidado e compaixão viverá através de cada vida que tocarmos com esta fundação. Entre a audiência, rostos familiares e novos se misturavam. Estavam os antigos funcionários de Alexandre, orgulhosos de ver seu chefe nessa nova fase de sua vida. Também havia enfermeiras e médicos do hospital onde Laura havia trabalhado, emocionados ao ver como sua colega estava usando sua nova posição para fazer o bem. E na última fila, quase oculta entre a multidão, uma figura familiar observava tudo com lágrimas nos olhos. Eugênia Sotomayor, que havia viajado em segredo desde a Argentina,
Contemplava com uma mistura de arrependimento e orgulho como sua neta e o homem que ela uma vez separou de sua filha estavam unidos, criando algo belo a partir da dor que ela causou. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Eugênia se aproximou timidamente de Alexandre e Laura. Eu não sabia se seria bem-vinda, disse com voz trêmula, mas precisava vir. Precisava ver isso com meus próprios olhos. Laura foi a primeira a reagir, abraçando sua avó com força. Estou feliz que você esteja aqui, sussurrou Alexandre. Após um momento de dúvida, estendeu a mão para Eugênia. Obrigado por vir, disse simplesmente. Não era perdão, ainda não, mas era um começo. Essa noite, enquanto a cidade mergulhava na escuridão, Alexandre se encontrou na varanda de sua mansão. Mais uma vez, Laura se juntou a ele, ambos contemplando as luzes da cidade em um silêncio confortável. Sabe, disse Laura, finalmente, mamãe costumava me dizer que as estrelas são as almas de nossos entes queridos velando por nós. Alexandre sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Sua mãe sempre foi uma romântica, mas gosto de pensar que ela está certa, que de alguma forma ela está aqui conosco, vendo o que conseguimos, ela está, afirmou Laura com convicção. Eu posso senti-la. Pai e filha permaneceram em silêncio por mais um momento, cada um perdido em seus pensamentos. Finalmente Alexandre falou. Laura, sei que não posso recuperar os anos que perdemos, mas quero que saiba que, aconteça o que acontecer, sempre estarei aqui para você. Você é a coisa mais importante na minha vida. Laura apoiou a cabeça no ombro de seu pai. Eu sei, papai, e você é o mais importante para mim. Estou grata de que, apesar de tudo, encontramos o caminho de volta um para o outro. Enquanto a noite avançava, Alexandre e Laura Monteiro permaneceram juntos, contemplando o futuro com esperança e determinação. Sabiam que o caminho à frente não seria fácil, que ainda haveria obstáculos a superar e feridas a curar. Mas também sabiam que, enquanto tivessem um ao outro, poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. E em algum lugar, além das estrelas, Carmen Sotomayor sorria, sabendo que seu amor triunfou sobre todas as adversidades, unindo finalmente a família que sempre sonhou ter.